Bom, boa tarde. Queria primeiramente agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui presente. Enquanto eu fui chegando aqui na cidade, eu já estive em Mogi Guaçu há muito tempo e eu estava olhando falando assim, nossa, que cidadezinha gostosa, ruas largas, né, sem trânsito, né, tudo tranquilo, né, porque a estrada estava uma loucura, pessoal. Mas assim, obrigado pelo convite, que a gente possa, nesse momento, estar envolvidos pela paz e pelo amor do nosso Mestre Jesus. E o tema que a gente vai tratar é exatamente sobre amor, né? Espíritas, amai-vos. Eu não pretendo ficar muito preso ao trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito de Verdade, que ele trata exatamente essa regra. Ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Então, essa mensagem está lá no Evangelho, é importante, todo mundo pode ler, a Andréia já deixou uma lição de casa para vocês, eu vou deixar outra, vamos pegar essa mensagem, ler e esmiuçar. Eu sou psicólogo, então eu pretendo entrar nessa conversa com vocês um pouco mais na questão do comportamento mesmo amoroso e o que significa esse amor que a gente tanto fala, que a gente tanto propõe e onde é que a gente falha. E quando eu escolho o tema Espíritas, amai-vos, é porque às vezes a gente está falhando, inclusive no lugar que a gente menos espera, que pode ser também dentro da casa espírita. Se fora da casa espírita é difícil muitas vezes a gente exercer esse amor incondicional, esse amor que acolhe, esse amor que respeita, dentro da casa, muitas vezes a gente tem um reflexo um pouquinho daquilo que a gente vive lá fora. Porque normalmente dentro da casa espírita, quando a gente passa do portão para dentro, a gente veste a roupa do espírita, a gente veste a personalidade do espírita, mas lá no fundo, no nosso íntimo, somos quem somos. E às vezes a gente tem também os nossos tropeços dentro da casa espírita. Então, a gente viu já o quão foi importante a obra de Kardec, como o trabalho dele foi, né, um trabalho sério, um trabalho firme, né, um trabalho onde ele esteve certo do que ele deveria fazer. E uma parte do nosso trabalho está aqui. Temos que nos instruir, mas a primeira parte está aqui. Vamos lá. Então, se funcionar, vai ser legal. Funcionou. Então, como introdução, eu queria trazer para vocês isso, né? Vimos agora com a Andréia o esforço e a integridade do trabalho de Kardec, né? E o quanto ele necessitou desse esforço para nos entregar a codificação da nossa amada doutrina. Ainda vivemos difíceis enfrentamentos para manter viva, né, a sua presença em aproximadamente 36 países que têm a doutrina espírita. Desses países, a liderança é nossa. O Brasil é o país onde existem mais indivíduos que se afirmam espíritas. Porém, isso significa só 2% da população brasileira. Então, é pouca gente, né? Isso significa que a gente não está divulgando ainda como deveria, a gente não está propagando, né, todo esse conhecimento, todo esse trabalho do Kardec como a gente deveria. Mas sabemos que a espiritualidade tem planos, com certeza, para tudo isso, e se somos poucos, é porque a qualidade nem sempre se encontra na quantidade. Então, vamos ter esse alento, né? De fato, dentro do próprio movimento espírita, ainda há sérios percalços, como digressões, falhas de entendimento, invasões conceituais, entre tantos outros conceitos e comportamentos que não condizem com a doutrina. A Andréia encerrou a fala dela trazendo um pouquinho disso para nós, né? Do que significa espiritualismo e o que significa espiritismo. E, às vezes, de uma maneira muito inconsciente, de uma maneira até espontânea, a gente acaba misturando alguma coisa que a gente viu e fala assim, nossa, tem tudo a ver.
né? Olha como é parecido com o que eu estudei lá no centro, olha como está próximo do que propõe aquilo que eu ouvi no centro, e às vezes é nesse pequenininho que a gente acaba trazendo e incluindo um conceito que não é um conceito da doutrina, e que, se a gente estudar profundamente, vai encontrar, em algum momento, algum desencontro, né? O mais sério problema ainda se dá nas relações humanas. Então, aquela parte ali é importante, mas as relações humanas, pessoal, essa é o que pega. Por quê? Porque às vezes tem um trabalhador ali que está firme e forte, é um bom trabalhador, é uma pessoa estudiosa, mas acontece alguma coisinha ali dentro do centro, e aí esse trabalhador se magoa, ou outra pessoa fica magoada, e nesse momento acontecem as separações, as cisões. E eu estou trazendo de forma muito franca e muito aberta isso, porque acontece em todos os lugares que a gente puder chamar de instituição. Estamos em uma instituição, é uma instituição espírita. As instituições são comandadas, são coordenadas por pessoas. E eu vou mudar um pouquinho a frase, diz uma frase muito famosa, que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, ali vai ter confusão, né? Então, a gente tem que ser atento, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né? Enquanto a doutrina se embasa na ciência, na filosofia e na religião, o movimento espírita, e aí a gente está falando de instituições, ainda luta contra o orgulho, a vaidade e a cobiça. Então, como eu falei há pouco, né, as instituições são comandadas por pessoas, e pessoas muitas vezes se perdem nesses 3 aspectos que estão colocados aqui. Então, isso é muito sério, é muito importante, e está aqui o controle, lá ia eu no... E aí a gente chegou no que eu vou chamar de banalização do amor. E todos nós aqui temos um ideal, uma ideia de um amor romântico. Nós somos educados dessa forma, dentro da ideia do amor romântico. Nós crescemos idealizando para nós um amor romântico, né? Assistimos um monte de filmes no cinema, na televisão, né, que tratam de um amor romântico, que é aquele amor que termina no foram felizes para sempre. E nós, espíritas, sabemos que para sermos felizes para sempre, a gente tem que ralar muito ainda, porque a gente está numa condição muito iniciante na nossa evolução espiritual. Então, esse amor romântico, na verdade, é uma distorção do amor que a gente aprende e que a gente ensina dentro de uma casa espírita, de um amor genuíno, né? Então, quando a gente fala de banalização do amor, né, nas gravuras que eu trouxe aí, que são uma brincadeira, uma piada a respeito do amor, mas é muito sério. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê muita gente falando sobre amor, muita gente fazendo filminhos sobre amor, postando gravurinhas sobre o amor, mas que, de fato, não sabe o que é isso, e se for vasculhar um pouquinho ali no fundo, não é bem de amor que essa pessoa está falando. Ela está falando de quantidade de cliques, quantidade de likes na rede social dela. Tá certo? Então, é importante também a gente olhar um pouquinho para isso. Significa que a gente está falando sobre fortalecimento de interesses próprios. E cada vez que a gente fala de algo que não diz respeito à unidade de pessoas, ou algo que significa o indivíduo unicamente, né, a gente está falando de interesses pessoais. O amor romântico, ele é um amor de interesse pessoal, esse amor que a gente vê no cinema. Alguém ama profundamente uma outra pessoa e vai fazer tudo possível e impossível para conquistar aquela pessoa. É um amor egoísta, né? É um lugar do amor que não é o que a gente está estudando. Não é. É bonito, lógico que todos nós aqui um dia encontramos uma pessoa que a gente olhou e falou assim, essa pessoa é especial para mim, né? Mas, né, não é desse amor que se trata o que o Espírito de verdade traz na mensagem. E, embora eu não vá abordar diretamente a mensagem, estamos falando disso. Então, olha só,
Quem não quer quem quer, né, um mundo menos egoísta, me sigam, vamos lá. E daí as pessoas perguntam, o que nós vamos ganhar com isso? Mais egoísta do que isso, impossível, né? E, na verdade, muitos de nós fazem essa pergunta. Olha, vai ter uma palestra muito legal lá no centro, na sexta-feira à noite. Mas sexta-feira à noite, balada, tal, tem alguma outra coisa para fazer, jogo de como que fala? Beach tênis com os amigos, tal. Acho que eu não vou, não. O que eu vou ganhar com isso? Né? E a outra aqui, né, o que você acha, né, que o individualismo é uma tendência crescente? Olha só que interessante, né? Eu estou me protegendo da chuva, mas deixo o outro no molhado. E a gente também faz muito isso, também dentro da casa espírita. Né? Você tem algum problema hoje que você quer dividir comigo, mas eu estou protegido, você pode viver o seu problema o quanto você quiser. E é interessante que foi observado há pouco tempo que o frequentador de uma determinada casa espírita tem vergonha de pedir ajuda dentro da casa que ele frequenta. Então, se ele precisar tomar um passe, ele vai tomar passe no centro vizinho, mas não no centro que ele frequenta. Não sei se isso acontece aqui, mas eu já vi isso acontecendo em mais de uma casa espírita. Né? Se a pessoa está passando por um problema familiar, por um problema no trabalho, um problema de relacionamento dentro do próprio centro, ele vai tratar isso fora da casa espírita que frequenta. Né? Então, esse guarda-chuva, né, que alguém usa não cobre todo mundo. E isso é um problema que nós, enquanto frequentadores de uma casa espírita, temos que tratar conosco, temos que resolver conosco. Temos que ser solidários, acolhedores, tudo aquilo que a gente se propõe a ser quando a gente está dentro de uma casa espírita. Mas só na casa espírita? Acho que a figurinha que eu trouxe sendo externa ao espiritismo, ela mostra que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que praticar isso. E agora a gente está entrando no amor que a gente veio tratar aqui hoje, né? Qual é a lei, então? Né? Então, vamos ver aí, amar a Deus de todo o seu coração e amar ao próximo como a si mesmo. Numa mesma frase tem o verbo amar 2 vezes. Né? Eu fiz um levantamento tão interessante, né? Quantas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo existe a palavra amor, amar ou amai-vos? Amai-vos aparece 11 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, a palavra amor ou o verbo amar, 300 vezes ou mais. Isso significa que tem pelo menos a palavra amar ou amor pelo menos uma vez em cada página do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Será que é importante? Né? Bom, o Espírito de Verdade, então, diz na mensagem dele, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. E um Espírito Protetor, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, diz, se tendes o amor, tendes tudo. Tudo o que se pode desejar sobre a terra. Então, a gente está vendo o quão importante. Não é apenas um verbo, não é apenas, né, algo idealizado. Né, eu cresci pensando que eu vou um dia me casar, né, vou ser feliz para sempre e tal. Então, não é só isso. Quais são as expressões do amor? E tudo isso vale tanto para a doutrina quanto fora dela, no nosso dia a dia. Tá? Então, as expressões do amor que a gente conhece, do amor genuíno, são o carinho, o cuidado e o acolhimento. E tudo isso traz como resultado, e principalmente como uma expressão genuína, o respeito. Então, não existe amor onde não há respeito. Se em algum momento você for desrespeitoso com alguém, você já está falhando no amor ao próximo. Né? O carinho, o cuidado e o acolhimento são
formas, são comportamentos, são atitudes que a gente desenvolve e que a gente aprende desde pequeno, inclusive, né? Quando você é pequeno e ganha um cachorrinho, e você vai aprender a cuidar, você gosta daquele cachorrinho, e você vai dar comida, vai dar banho, né? Vai tratar ele bem. Hoje, pet ocupa um lugar especial na vida da gente, mas eu ainda sou da época que eu tinha o cachorrinho e tinha que ficar no quintal, então eu tinha que ir lá e cuidar dele lá no quintal. Né? Hoje o cachorro faz parte da família, né? Ele está ali do lado, e a gente não se dá muito ao trabalho de fazer certas coisas que a gente era educado para fazer antes. É interessante isso, né? Mas eles também estão evoluindo junto com a gente, e são bem-vindos nessa evolução. Também a gente aprende a desenvolver cuidado, carinho e acolhimento quando a gente está criança ainda e a gente vê os nossos avós, né, ali já mudando no seu estilo de vida, diminuindo, né, a movimentação, ficando um pouquinho mais dependentes, e é nessa hora que a mãe chega para a gente e fala assim: vai lá conversar um pouquinho com a sua avó, vai lá e ajuda a sua avó lá a pegar o que ela está precisando, né? Então a gente vai aprendendo, né, esse cuidado, esse acolhimento. Então isso está presente na nossa vida desde sempre. Esses são os germens do amor, que é o amor que a gente propõe, que a gente recebe, né, como proposta dentro do Evangelho e dentro da doutrina espírita. Porque se a gente também não fizer isso, né, essa ideia de amor romântico, onde marido e mulher se espancam dentro de casa, mas eles gostam, tudo bem, a gente respeita, né, o gostar de cada um, mas a ideia não é essa, né? Aí a gente tem que separar conceito, né? O que são paixões e o que é amor. Porque nas paixões alguns comportamentos cabem, no amor não. Né? O amor, ele vai exigir o carinho, o cuidado, o acolhimento e o respeito. E eu acho tão bonitinho, né, a frase ali da Mafalda: as pessoas precisam se respeitar mais. Não precisa concordar ou aceitar, mas o respeito é fundamental. O respeito ao direito alheio é a paz. Então, gente, olha, a gente saiu de uma pandemia, né, de um isolamento social, onde eu ouvi muito, inclusive eu vi no consultório, porque nesse período eu atendia principalmente linha de frente, né, de atendimento dentro de hospital, e eu ouvi a expectativa das pessoas falando: nossa, quando isso acabar, se Deus quiser, os seres humanos serão melhores. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês ouviram uma frase, ou melhor, uma designação dizendo: esse é o novo normal. Vocês lembram da frase novo normal, né? O novo normal. As pessoas vão sair disso e vão entrar num novo normal, um novo jeito de se relacionar, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de um monte de coisa. Eu vou falar minha percepção enquanto um cientista do comportamento, enquanto uma pessoa que trabalha com saúde. O que eu vejo é que as pessoas saíram mais egoístas do que nunca da pandemia, né? Que saíram mais individualistas do que a gente poderia imaginar. Saíram sem limites, né? O limite do outro não é mais respeitado, né? Então eu faço o que eu quero e o outro que se vire, o outro que se resolva. E não é isso que a gente tem como proposta para a nossa evolução, para sermos pessoas melhores. Não dá para a gente ser uma pessoa melhor se a gente não respeita o limite do outro, o lugar do outro. E, infelizmente, a gente teve uma questão política que daí atrapalhou mais ainda as coisas, provocando uma cisão. Amor não aceita a palavra cisão. Paixões se separam, amor não. O amor sempre soma. Né? Então, tudo isso que eu estou trazendo é para a gente refletir um pouquinho e pensar a respeito disso. Lógico que quando a gente trata do amor e de muitos comportamentos que envolvem o amor, a gente vai encontrar uma série de distorções. Né? E quando a gente fala de distorções, são coisas para a gente parar e refletir, porque todos nós, de alguma forma, já tropeçamos em algumas delas. Né? Então, por que as pessoas divergem no entendimento e nos ideais? Por que será? Né?
Somos seres ainda em uma condição pouco avançada na evolução espiritual. A gente está num planeta de expiação e provas. E, normalmente, agora eu vou trazer uma cena de escola que eu tenho certeza que todos vocês já passaram, né? Quando a gente está numa prova e a gente não sabe a resposta, a gente tenta conseguir, de qualquer jeito, a resposta. Ou abrindo o livro às escondidas, ou cutucando o colega do lado e perguntando qual é a resposta da terceira questão. Né? A famosa cola. Né? Então, e olha só, criança não aprende em casa a colar, né? Porque os pais são muito sérios, né? Normalmente, né? Ela vai aprender na escola e ela acaba desenvolvendo sozinha, olha que interessante, né? Os seus mecanismos. Os colegas ajudam, lógico, mas, né, nesse caso, está mostrando que na nossa infância espiritual, de igual maneira, a gente, em alguns momentos, busca um jeito de burlar aquilo que a gente não aprendeu ainda. Né? A gente busca, de alguma maneira, né, fazer algo em que eu leve vantagem e que eu não prove efetivamente que eu aprendi a lição. A gente ainda está muito pequenininho. E eu não estou falando isso para acusar ninguém, não, para ninguém sair daqui falando assim, nossa, minha culpa, minha máxima culpa, minha tão grande culpa. Não, não precisa. Né? Na verdade, basta a gente olhar para si mesmo em alguns momentos e falar assim, é nesse lugar que eu estou precisando melhorar um pouco. E que amanhã eu consiga ser um pouco melhor do que eu fui hoje. Eu acho muito engraçado nessa história que eu falei da cola, né, na escola, porque eu fui professor e eu me lembro de uma vez em que o pai começou a brigar com o filho. Não foi isso que eu te ensinei, não foi isso que eu mandei você fazer, tal, não sei o quê. E aí, depois que a criança saiu, cabisbaixa, tal, eu olhei para o pai e falei assim, me responda só uma pergunta. Quando você estava na escola, você nunca colou? Ele falou assim, claro que já. Mas é minha obrigação ensinar o meu filho a não fazer isso. Eu falei assim, ensine para ele dizendo o prejuízo que você teve. E não falando para ele que você é perfeito quando você não é. Porque é nessa troca, muitas vezes, que a gente tem, que a gente dá as verdadeiras lições. É pelo exemplo. Né? Bom, então, nessa questão da nossa evolução espiritual, nós estamos ainda, então, num planeta de expiação e provas, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai esbarrar em pessoas que, às vezes, vão nos espelhar e a gente não vai gostar do que está vendo, há pessoas que vão nos apontar algo e a gente vai ficar magoado por causa daquilo, ou pessoas que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, essa pessoa não é boa o suficiente para estar aqui, pelo nosso julgamento. Né? Então, com isso que a gente está fazendo é categorizando diferenças. E quanto mais a gente categoriza diferenças, mais a gente afasta o outro. Então vejam que interessante, como que está a nossa sociedade hoje. Existe esquerda, existe direita. Parece que o centro está aqui, né? O centro deixou de existir em algumas situações. Ou é esquerda ou é direita. Outra categorização interessante, né? LGBTQIAPN+. Né? Todos vocês já ouviram, não? Ouviram, sim? Isso é uma forma de categorizar. Mas, Halmer, são eles que pedem a categorização, né? São eles que pedem a sigla. Por que será que eles pedem a sigla? Vocês já se perguntaram? Podem responder, assim fica mais com cara de bate-papo. Ninguém pensou por que eles querem a sigla? Porque eles querem existir. E quando a gente estabelece uma diferença, a gente exclui o outro da existência. Já existiu muita diferença racial, categorização por diferença racial. A gente já excluiu muita gente. Então, hoje, quando alguém aparece falando, eu sou negro, né? Eu sou LGBT, né? Eu sou alguma coisa, essa pessoa está gritando pelo seu direito de existir. E se ela quer existir, ela quer ser amada, ela quer ser respeitada. Né? Então, quanto mais a gente propõe diferenças, mais a gente exclui. O centro espírita não é um lugar de diferenças. Aliás, a primeira coisa que a gente aprende, uma das primeiras, eu lembro, lá no curso de iniciação à doutrina espírita, quando eu li a frase que Deus nos cria
simples e ignorantes, todos iguais. Eu não fui criado mais do que qualquer um de vocês que estão aqui. Somos todos iguais na nossa origem, e a gente vai se desenvolvendo, e vai crescendo, e vai evoluindo juntos, né? Então, a gente está falando agora de evolução espiritual. E olha que legal, olha, nada me faz me sentir tão evoluído espiritualmente como assistir esse maravilhoso reality show, né? Cheio de gente vaidosa, fútil, fofoqueira e horrível, né? Lógico, né? A gente vê tantas coisas feias do outro e a gente fala assim, eu não faço nada disso, né? Olha só que legal, né? Mas, infelizmente, a gente olha e fica influenciado por aquilo que vê, né? E eu falo isso como profissional da área, o quanto, né, a gente se deixa influenciar por coisas que nos levam a um lugar onde a gente fala, se o outro pode fazer isso, por que eu não posso? Se a outra pessoa ela ganhou um benefício, né, ela ganhou um carro, ela ganhou alguma coisa, sendo uma pessoa ruim, por que eu não posso ganhar também? Né? Então a gente se deixa influenciar. Vocês já notaram o quanto está ruim andar de carro, dirigir carro? Vocês já perceberam que se você só dá um sinal pedindo passagem, que a outra pessoa abre o vidro e te xinga, reclama, né? Ou taca o carro em cima de você, o quanto as pessoas estão mais agressivas? Já notaram isso? Porque eu sou evoluído espiritualmente olhando a involução do outro, a não evolução do outro, o quanto o outro é inferior a mim, e não é assim que funciona, né? Na verdade, a gente se ajuda para o bem, mas, infelizmente, a gente se ajuda para o mal também. Infelizmente, né? Então, e aí, o que tem de interessante na evolução espiritual é que enquanto cada um espera oferecer uma solução, enquanto cada um busca os seus interesses particulares, as pessoas não saem do lugar, as pessoas ficam perdidas. Agora, quando a gente se une, né, junta as ideias, juntam-se os desejos, aquilo que a gente quer alcançar, tal, as pessoas caminham juntas. E o importante que eu queria trazer disso é que o amor propõe coletividade. O amor propõe coletividade, porque o amor é soma. Olha só que bonito, a gente aqui hoje estudando doutrina espírita juntos. Então isso é soma. Este é um movimento amoroso. A não ser que alguém, na hora da saída, resolva aprontar alguma que faça todo mundo sair correndo para um lado diferente, né? Alguém tire um revólver e atire para o alto e todo mundo sai correndo, né? Mas não é isso. Dentro do centro espírita, a gente está falando de amor. Na hora de ir embora, sabe o que vai acontecer entre as pessoas que se conhecem? Vão se abraçar, vão se dar um beijo, vão desejar um bom domingo, tal. E isso é soma, isso é caminhar para o mesmo lugar. Olha só que legal, né? Então, considerar-se mais ou menos diante dos outros, companheiros de jornada, significa que a gente ainda não compreendeu que a nossa necessidade é a coletividade. E ainda que você saiba mais do que eu, né? Quando a gente se reúne, você me ensina o que eu não sei. E eu te ajudo naquilo que você precisa também. Isso é coletividade. E a diferença some. Tem hora que vem umas ideias de analogia para passar, mas eu preciso ir filtrando, senão né, não é momento de falar. A gente trata, muitas vezes, com expectativas que também são muito individuais. E o amor ele envolve isso, porque a gente gosta de algumas coisas mais do que gosta de outras, né? E nisso entra a minha individualidade em ação. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da pirâmide de Maslow. Já? Então, a pirâmide Maslow, um cientista social, estudou que as pessoas se movem no mundo de acordo com uma pirâmide que ele chama de pirâmide das necessidades. E a gente tem como necessidades básicas segurança, alimentação, moradia envolve segurança, tal, e vai indo, e chega num lugar na pirâmide que tem o afeto.
A gente necessita de afeto, a gente necessita de vida em comunidade. Mas, na maioria das vezes, nessa pirâmide, a gente esbarra em algumas coisas, em alguns lugares, em que é muito individual. Então, a gente vê o rapazinho ali olhando coisas de segurança, né? Não aparece, está atrás da vitrine, estão as armas, tá? Atrás dessa parte aqui, que tem um monte de fechaduras, trancas, estão as armas, porque eu fui nessa loja já ver antes de bater a foto, né? Tá. Então, olha só, ele está olhando ali, e o outro não concorda com o que ele está vendo, o outro está olhando para outra coisa, ele está interessado em outra coisa. Essa pessoa está preocupada com o tempo, né? E talvez, no preocupar-se com o tempo, ela está deixando outras coisas para trás, né? Ali a gente tem uma pessoa que está preocupada com o que ela vai comer, né? Enquanto isso, a pessoa que está ao lado dela está mergulhada na internet. Então, cada um aí, cada indivíduo que está nessa figura está preocupado com uma coisa, o outro está buscando um apartamento na imobiliária Lar Docilar, né? Então, a gente vê o quanto a gente faz isso no nosso dia a dia. Quer ver um exemplinho bobo, né? Dia de futebol, né? Pode ter qualquer outro programa na televisão que o resto da família queira ver, mas se a pessoa que quer ver futebol bater o pé, ele está pensando só nele, no time dele, no futebol dele, e ele vai assistir o futebol e o resto da família vai ter que procurar outra coisa para fazer. Ah, não, Halmer, hoje em dia cada um tem a televisão no seu quarto. Ah, tá. Então vamos falar de um outro jeito, né? Ao invés da gente buscar um programa que todos possam ver juntos, cada um se fecha no seu quarto. E cadê a coletividade nessa hora? Onde se encontra o afeto nessa hora? Né? As relações se perderam. E se a gente não tomar cuidado, se nós que estamos aqui e que pensamos num amor, que é um amor que soma, né? Se a gente não tomar cuidado, dentro das nossas próprias casas vai acontecer essa cisão e essa separação. Dentro do centro espírita também a gente tem que tomar muito cuidado com cisões e separações por causa de interesses que são necessidades, às vezes, particulares. E aí eu vou trazer a solução, que é uma solução simples. E, na verdade, que todo mundo já pensou aqui, mas às vezes a gente esquece de colocar em prática. O trabalho não é deste indivíduo, daquele indivíduo, a reunião não é daquele dirigente, né? Ou não tem o médium, que é o médium principal. O trabalho é de... E quem é o comandante do trabalho? Jesus. O trabalho é de Jesus. Né? Então, nessa hora, a figura de maior amor que a gente tem, ele fala para a gente se unir, para a gente se reunir. Né? Bom, vamos aqui adiante. Então, olha que legal se todo mundo tem a mesma intenção. Olha como a cena já fica diferente, né? Como os rostos já modificaram as suas expressões. E é muito tranquilo dentro da casa espírita quando a gente fala num grupo de trabalho, que às vezes está passando por algum probleminha, né? Quando a gente relembra isso, né? O trabalho é de Jesus, a gente está aqui reunidos para executar esse trabalho de Jesus, né? A gente está reunido no centro espírita para a gente estudar junto, para a gente crescer junto. Então, isso é tão importante, é tão legal. E a figura, ela mostra a diferença. Né? Santa inteligência artificial que conseguiu me ajudar, né, a fazer uma figura assim. Mas a gente tem um problema muito sério. E o problema muito sério que a gente tem se chama zona de conforto. E isso vale para um monte de coisa, sabia? Sabe aquele curso que você gostaria de fazer e que você olha, pesquisa, procura, mas depois, no final das contas, você desiste de fazer? É porque você está na sua zona de conforto. Sabe aquele carro que você queria trocar? No final do ano você se programou para trocar de carro, tal, não sei o quê, mas daí você olhou para o seu e falou assim, ele está bom ainda, zona de conforto. Sabe aquele show ou aquela festa que vai ter em algum lugar, no clube, e que você gostaria muito de ir, mas você, no final das contas, quando chega em cima da hora, fala assim, eu nem arrumei o cabelo. Isso é zona de conforto.
né? Ainda bem que a gente não tem zona de conforto para vir no centro, né? Porque aqui é meio que uma obrigação que a gente assume, né? Uma responsabilidade, um compromisso. Mas na nossa vida cotidiana, um monte de coisa a gente esbarra em zona de conforto. E uma das coisas que a gente esbarra também é no ato amoroso da caridade. A gente nem sempre está disponível para fazer caridade quando surge aquela pessoa que está precisando do meu acolhimento, do meu respeito, do meu carinho. E às vezes é dentro do centro espírita. Às vezes chega a pessoa aqui que está precisando disso e você não está disponível, você esbarra em alguma outra coisa qualquer. Espera um pouquinho que eu estou terminando de ler o capítulo do Evangelho, que a gente vai conversar na reunião depois. Mas o que será que é mais importante? O que o Espírito de verdade fala mesmo? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro, e o segundo, instruí-vos. O ser humano ele está mais importante, né? Porque, de repente, essa pessoa que está te pedindo ajuda vai trazer uma lição importante também. A prática do Evangelho e não a teoria do Evangelho. Né? Olha que interessante. Então, a gente precisa, de alguma forma, se esforçar para vencer a zona de conforto, para sair da zona de conforto. E o duro é que sair da zona de conforto é desconfortável, né? Então, como assim, Halmer? Você está falando que é para a gente sair do nosso conforto e entrar no desconforto? Sabem por quê? Porque existe uma teoria, que é da física, inclusive, que diz que a organização precisa ser precedida pelo caos. Então, precisa haver, primeiro, uma desorganização, eu preciso me sentir desconfortável para eu ir em busca de algo que me traga novamente conforto. E é nesse caminho que eu estou evoluindo. Por isso que é expiação e provas. Então, a gente está aqui, a gente não está levando uma vida legal, boazinha. Vocês conhecem a historinha do Homem de Branco? Que era o Divaldo Franco que contava essa historinha. Conhecem? Ninguém conhece, então eu vou tomar liberdade poética, eu vou contar do meu jeito. Tá? Então, um homem, um dia, ele descobriu que ele queria evoluir espiritualmente. E aí ele entendeu que ele tinha que levar uma vida ilibada, uma vida clara, uma vida de luz. Qual é a cor mais próxima da luz para nós? O branco. Então, o que ele fez? Pintou a casa inteira de branco, trocou todos os móveis da casa dele para móveis brancos, comprou um carro branco e passou a usar roupas brancas. O gato era branco e o cachorro também era branco, e ele arrumou também uma calopsita inteira branca. Então, tudo branco. Passou a exigir que a esposa e os filhos também andassem de branco. E assim, tudo era branco na vida dele. No trabalho, ele também arrumou uma forma de tudo ficar branco, tal, e assim ele levou a vida dele. E desencarnou. E aí, quando ele chegou no plano espiritual, o amigo espiritual dele chega para ele, abraça ele e fala assim, olha, bem-vindo de volta, tal. Você chegou em boa hora, a gente está nesse momento exatamente conversando sobre a sua próxima encarnação. Ele olha e fala assim, próxima encarnação? Como assim? Eu fiz tudo para eu poder evoluir direto para um planeta de regeneração. Eu já queria entrar no foguete que fosse para esse planeta de regeneração. E aí o amigo espiritual dele olha para ele e fala assim, não, olha aqui a sua ficha, está em branco. Então, o desconforto da vida num mundo de expiação e provas serve para alguma coisa. Serve para a gente se mexer e para a gente evoluir. Mas a pitada principal que a gente tem que colocar nisso é o amor. Né? Isso não dá para ficar para trás. Porque é com o amor que a gente vai conseguir ajudar os outros, se relacionar com os outros e se ajudar para evolução, evoluindo juntos, né? Mas a gente tem muitos apegos, Halmer. A gente é apegado a algumas regras, algumas leis, algumas crenças. E todos nós temos mesmo crenças familiares, né? Estilos de vida que são trazidos muitas vezes pela família ao longo de muitos anos. Então,
Primeiro que para a gente mudar os paradigmas, a gente não contrata a empresa de mudanças, né? Por mais que a gente tente facilitar as coisas. E também, né, para a gente acolher o novo, a gente precisa avaliar o que não está bom no momento presente. Então, as figurinhas elas têm essa proposta. Paradigma é um conjunto de atitudes, um conjunto de crenças que a gente traz, mas a gente não sabe qual é a origem. Então, quando eu falo de família, um dia o seu bisavô resolveu estabelecer uma norma na família, a norma pegou e foi passando e ninguém sabe por que tem essa norma na família. E aí se fala daquele jeito. Vou mostrar para vocês um paradigma tão interessante de famílias italianas. Né? Eu venho por parte de pai de família italiana. Então, todo domingo tem que tipo de comida em casa? Macarronada, né? Lógico, isso daí quer algo mais italiano do que macarronada, e isso é um paradigma. Né? Querem ver outro paradigma interessante, que isso virou uma crença dentro de outra religião? Na Semana Santa, que tipo de proteína que a gente pode comer? Peixe. Mas por quê? Por quê? Né? E o lance interessante quando a gente fala de paradigma é a pergunta, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Mas por que eu acredito nisso? Por que eu ajo dessa maneira? Eu faço isso porque meu pai me ensinou. E o seu pai te ensinou isso por quê? Porque o pai dele ensinou para ele. E quem ensinou para o pai dele? Já não sei mais. Porque até o avô eu lembro, mas além do avô, não, né? Mas a verdade é que a pergunta é, mas isso me serve? E olha que interessante. Dentro da nossa casa familiar, dentro do nosso trabalho, né, nós temos paradigmas que a gente segue. Né? Porque empresas, inclusive, ou o lugar que a gente trabalha, tem cultura, tem filosofia, então a gente acaba caindo nesses paradigmas. Mas vocês acham que dentro do centro espírita tem também? Tem ou não tem? Tem. Quando, na verdade, ao invés de paradigma, a gente tinha que se basear no esclarecimento da obra da codificação, porque daí não resta dúvida da origem daquilo que a gente tem que fazer dentro do centro, né? Daquilo que a gente tem que trazer para a nossa vida, e aí está tudo certo. Mas, né, aí eu vou ser também muito realista e muito direto, né? A gente traz das nossas outras experiências religiosas algumas coisas para dentro do centro espírita. Então, é a famosa roupa do domingo de ir na missa, é a mesma roupa que eu coloco para ir assistir a palestra do centro. Né? É um paradigma, eu estou usando uma coisa tola, mas é um paradigma, porque existe a roupa de missa, que antigamente falavam a roupa de ir ver Deus. Tá, se eu estou indo ver palestra no centro, eu estou indo ver Deus, então eu vou pôr a roupa de ver Deus para ir no centro. Eu quero comentar uma coisa, um causo bem recente, bem interessante. Eu moro em São Paulo, eu venho para Campinas na quinta-feira, porque daí eu tenho consultório aqui na quinta e na sexta, tenho o Kardec na sexta-feira à noite, e eventualmente tem alguma outra coisa no sábado, tal, então eu venho para cá na quinta-feira. Saí de São Paulo e quando eu já estava entrando em Campinas, eu falei assim, o porta-casacos. Que porta-casacos? Que estava a minha roupa de vir fazer a palestra para vocês. E aí, liguei para casa, falei assim, esqueci o porta-casacos, tal, não sei o quê. E ainda bem que a pessoa do outro lado da linha falou assim, você acha que eles vão se importar com a roupa que você está usando? Eles estão mais preocupados com a mensagem que você vai passar. A gente aprende, né? E alguém teve que me falar isso, né? Porque eu fiquei assim, tenho que voltar para São Paulo para pegar a roupa, meu Deus do céu, né, tal. Então, paradigma, porque a gente aprende em algum lugar que quando você vai falar em público, você tem que estar bem vestido, você tem que estar bonito, né? Isso já é um esforço a mais para a próxima encarnação, né? Mas assim, a gente tem que estar bem, né? Então, OK, eu consegui, né, falar assim, eu vou estar para um sábado à tarde, né? Uma camiseta polo. Então, eu estou dividindo com vocês algo que a gente vive, olha só, no nosso dia a dia.
É algo que a gente passa, é algo que a gente olha, às vezes, alguma coisa acontecendo no centro, e por causa da regra que eu carrego, ou da crença, do falso valor que eu carrego, eu viro para o outro e falo assim, está errado. Como assim você está vindo de bermuda para aplicar passe? Tá, pode ser que tenham regras, cada casa tem a sua regra, né? Mas quem não usa bermuda aqui? Hoje em dia as pessoas vão trabalhar de bermuda. A mulher vem de vestido, por que o homem não pode vir de bermuda? Né? Então, eu estou dando um exemplo para vocês do que significam esses paradigmas. Cadê o negócio? Está aqui. E aí, o desapego aos paradigmas é a parte do nosso trabalho individual e do nosso esforço, né? De fazer a pergunta mesmo, da onde isso veio e para que isso me serve. O que ele me traz? Porque, na maioria das vezes, aquilo que é uma crença muito antiga e que a gente tenta aplicar sobre o outro na forma de julgamento, sim, onde há julgamento não há amor, né? Então, na forma de julgamento, eu tenho que me desapegar disso. E, na medida que eu me desapego disso, eu consigo olhar para adiante, eu consigo olhar para um universo de possibilidades onde as coisas serão melhores. Estou saindo da zona de conforto. Né? Bom, cadê o aparelho? Está aqui de novo. E aí eu vou falar um pouquinho de indulgência. Eu acho que das coisas que a gente precisa desenvolver em nós, essa é a mais poderosa, essa é a mais forte, a mais bonita e a mais trabalhosa. Porque ser indulgente numa sociedade que propõe que a gente seja individualista, que a gente leve vantagem sobre os outros, que a gente ganhe em detrimento do que vai acontecer com quem perde, né? Uma sociedade em que as pessoas não se unem mais por afeto, mas por interesses, né? Não que não acontecesse isso antes, né? Porque vamos lembrar que na época das fazendas, a coitada da moça, ela casava com outro rapaz que nem se conheciam para juntar as riquezas dos fazendeiros, né? Dos coronéis. Mas hoje parece que as pessoas escolhem fazer essas uniões por interesse. E aí a gente vê um mundo de desamor. A gente vê um mundo onde cada semana, se não a cada dia, a gente ouve uma notícia horrível de violência, a gente ouve uma notícia horrível de feminicídio, de agressão, uma notícia horrível de um pai ou uma mãe que se desfez de um filho, né? E está faltando isso, está faltando indulgência. Porque é na indulgência que a gente coloca um olhar afetuoso sobre o outro. É na indulgência que a gente exercita em nós o perdão. Mas não apenas o perdão que eu ofereço para o outro, mas o perdão para mim mesmo, o auto-perdão, o auto-amor. Né? Porque a gente tem que ter o amor para a gente para poder oferecer isso para o outro. Então começa em mim, na minha casa, isso, para que eu possa expandir isso para os outros. A indulgência é talvez, né, a mais importante ferramenta que a gente tem para pôr em prática e pôr em ação todo o restante que a gente aprende sobre caridade, sobre amor ao próximo, porque é a partir dessa pequena semente que nós carregamos de auto-perdão e de perdão do outro que a gente vai desenvolver o amor, a gente vai crescer no respeito. Então, se eu sou indulgente, eu não julgo o outro, eu acolho o outro. Se eu sou indulgente, eu não recuso o outro por causa das escolhas dele, eu respeito o outro. E é nesse caminho que eu venho com a proposta desse trabalho do Espíritas Amai-vos, né, trazer isso para vocês. Porque eu entendo que quando a gente vem para um centro espírita, para uma casa espírita, para um ambiente de fraternidade, a gente tem que pôr em ação fraternidade. Não dá mais para a gente imaginar uma casa espírita que rejeite alguém porque se veste diferente, porque fala diferente, porque pensa diferente, né? Vamos acolher e ajudar essa pessoa. Vamos entender o que essa pessoa está pensando.
Não dá mais para pensar um centro espírita onde duas pessoas discordem se a jarra fica coberta ou descoberta, elas brigam e ficam magoadas uma com a outra. Não dá mais para a gente olhar para isso. A gente chegou num momento, a gente vive falando que a gente está às portas da evolução do planeta, né? Nós acreditamos e queremos acreditar nisso, mas a gente está fazendo a nossa parte para isso acontecer? Indulgência é fazer a nossa parte. Cadê o controle? Eu sempre estou no mesmo lugar o tempo todo, mas eu perco ele. Então, olha só. O que eu queria trazer agora vem a mensagem mesmo do Espírito de Verdade, né, que ele escreveu em Paris em 1860. Eu queria contar uma curiosidade, né, que talvez não seja tão curiosidade assim para vocês, talvez vocês já saibam disso, mas essa mensagem ela está presente também no livro dos médiuns, né, e ela está tratando sobre como considerar quem assina, né? Está tratando da identidade de quem manda a mensagem. E tem essa mensagem lá, e ela não está assinada como Espírito de Verdade. Vocês já leram esse trecho lá? Quem vocês acham que está assinando essa mensagem quando Kardec está usando a mensagem para ensinar sobre o cuidado com a identidade de quem manda a mensagem? Tem cara de quem isso? Jesus. Né? Então, lá no livro dos médiuns, existe essa mesma mensagem, acho que uma palavrinha ou outra está diferente, mas é assinada por Jesus de Nazaré. Né? E aí a gente vai ter depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, já com uma nova assinatura, para que não provoque algum tipo de problema junto a quem está lendo, falando assim, como assim? Como assim, Jesus? Quem é o médium tão poderoso que recebeu uma mensagem de Jesus de Nazaré? Né? Eu quero ir falar com esse médium, eu quero conversar com esse médium. Né? Então, Kardec trata dessas questões no livro dos médiuns, nessa mensagem. Mas eu separei alguns trechos, a mensagem não está inteira, eu separei alguma coisa para nos inspirar. Né? Então, olha só. Os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Acabei de falar para vocês da indulgência. A indulgência é piedade, é o exercício da piedade, do perdão. Né? Meu Pai quer que, ajudando-vos uns aos outros, vos socorrais mutuamente. Orai e crede. Pessoal, olha só, está aí, está simples, é para a gente se juntar e crescer junto, é para a gente se socorrer quando alguém está com problema, é para a gente se ajudar quando alguém está precisando de ajuda. E isso é amor. Né? Sinto-me por demais tomado de compaixão. Precisa mesmo, né? Pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Essa frase me chamou tanto a atenção. Existe um poema, eu não vou lembrar o nome do autor, o Covid comeu o nome do autor. Mas, assim, é um poema em espanhol que ele fala assim: eu sigo pela calçada, tem um buraco na calçada, eu não vejo o buraco e eu caio nesse buraco. Eu sofro muito nesse buraco, alguém vem e me tira do buraco. Segunda estrofe. Eu sigo pela calçada, eu vejo o buraco na calçada, mesmo assim eu caio no buraco. Sofro porque caio no buraco, alguém me ajuda e eu saio do buraco. Terceira estrofe. Eu sigo pela calçada, eu vejo o buraco na calçada, eu tento desviar do buraco da calçada, mesmo assim eu caio e sofro, mas eu tento sair sozinho. Alguém me ajuda e eu saio do buraco. Quarta estrofe. Eu ando pela rua, eu vejo um buraco na calçada, eu desvio do buraco da calçada. Né? As pessoas estão olhando para o céu, esperando que o céu mande a solução. E aí elas caem
né? Olha que lindo isso. Infelizes que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Isso é muito lindo. Significa que essas pessoas não são más. São pessoas que estão esperando que alguém faça por elas. Talvez a gente tenha que fazer um pouquinho no começo, mas a gente precisa ajudar. Eu me lembro do meu pai, eu ainda pequeno, meu pai me ensinando algo importante. Nós vamos lá e nós vamos oferecer uma cesta básica para aquelas famílias. Mas não basta dar a cesta básica, ele falava. E eu perguntava assim para ele, mas eles não estão com fome? Então é comida que tem que dar, não é? Ele falava assim, não, mas a gente tem que dar também o alimento do espírito, né? E a gente tem que dar a vara de pescar. Não adianta só ficar dando peixe. Hoje eu penso um pouquinho mais, tem que também ensinar a cavar para pegar minhoca, né? Porque só a vara e o anzol também não adianta, né? Mas, enfim, piadinhas à parte, né? É muito importante o que está escrito aqui, porque ele está mostrando para a gente onde a gente precisa acertar a mão. O que é amar o outro, né? E, de novo, eu vou entrar nessa questão do ensinamento que o meu pai me deu desde pequeno, né? É amar o outro, levar uma cesta básica? É sim, mas você leva uma vez, e se você não levar mais, essa pessoa vai continuar com fome. Então você tem que dar uma outra ajuda, que seja a possibilidade dela se desenvolver e crescer. É muito importante isso, muito mesmo. Então, eu cheguei até onde mesmo? Orai e crede. Não, já passei disso. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Olha, foi o que a Andréa falou na parte que ela apresentou sobre o trabalho de Kardec, né? E é o nosso trabalho também não permitir que essa mistura aconteça, né? A gente tem que oferecer um amor puro, um amor livre de intenções. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Por incrível que pareça, para nós hoje é mais fácil cumprir o segundo. A gente aqui, né? É mais fácil a gente cumprir o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Então, olha como a gente gosta de colocar a nossa pitadinha no caldo alheio, né? Então, Jesus ensinou as coisas que ele tinha que nos ensinar, ficou claro, né? Deixou claro os ensinamentos, mas alguém já colocou uma pitadinha ali no caldo, né? Kardec deixou clara a doutrina espírita para a gente. A maioria das coisas não deixa nenhuma dúvida. Inclusive, né, a Andréa comentou da Revista Espírita, que foi a oportunidade que ele teve de reescrever algumas coisas, né? Então, a verdade está aí, a gente não tem que ficar colocando o nosso temperinho nela, né? Então, sede vencedores da impiedade, e eu grifo isso de novo, nós temos que vencer em nós o julgamento, a separação, né? Eu usei o termo antes, eu não estou lembrando agora, quando a gente estabelece diferenças, né? Os paradigmas, e tudo isso a gente vai fazer amando e nos instruindo. Eu ia falar que é simples assim, mas tem que ser verdadeiro com vocês. Não é. E se a gente não colocar um pouquinho do nosso esforço, que valor que tem isso? Né? A nossa evolução, ela se faz pelo esforço que a gente coloca para a gente ser alguém melhor, né? E que a gente possa ser alguém melhor. Então, eu deixo para vocês essa frase que, logicamente, me foi inspirada no momento em que eu estava estudando sobre tudo isso. A indulgência conosco e com os outros é o caminho para o amor. E o amor é o único caminho para a evolução do nosso espírito. Pessoal, obrigado.